Gratos a Deus, Senhor, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 24, versículo 13. Quero também parabenizar o Bispo Ides, a Bispa Neuza. Estou aqui há poucos dias, só 2 meses com a minha esposa, mas já amamos este casal e sentimos o carinho deles pelas nossas vidas. Todos encontraram a palavra do Senhor? Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode assentar, bendizendo o nome do Senhor. Queridos, nós, em nossos dias, na nossa vida, nós sentimos muitas vezes vontade de pararmos, desanimamos em tantas coisas da nossa vida cotidiana e da nossa vida diária, e por que não dizer às vezes, somos tentados a até mesmo abandonar os projetos que Deus tem para a nossa vida. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, logo no início da Bíblia, no livro do Gênesis, eu encontro um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que com 65 anos de idade, ele gera um filho, e a partir daí, ele toma, pastor Ricardo, uma atitude que dá uma guinada e uma mudança plena na sua vida. A Bíblia diz que Enoque passa a andar com Deus. Numa época de calamidade, corrupção, depravação, os homens cada vez mais longe do Senhor, este homem toma uma atitude, passar a viver os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que 300 anos se passam, a ponto de Deus olhar dos céus para a vida de Enoque e resolvê-lo transladar, como o escritor aos Hebreus diz, Deus o arranca da terra e o leva aos céus, assim como acontecerá comigo e com vocês. Naquele dia, Jesus há de arrebatar a sua igreja e passaremos a eternidade com o Senhor. O segredo na vida de Enoque e na nossa vida é a perseverança. É a constância. E o que é a constância e a perseverança? É a busca incessante por algo em prol de alguma coisa. Ou seja, nós lutarmos em prol de algo nas nossas vidas. Mas há um grande problema no ser humano. Nós temos uma grande facilidade de nos acostumarmos com as coisas. O novo nos fascina, porém a rotina nos leva muitas vezes, infelizmente, ao desânimo. A primeira vez que você dirige um veículo, você fica impressionado. Mas quando você começa a viajar demais, a gente quer reclinar no banco e ter alguém para dirigir para a gente. Primeira vez que você entra no avião, primeira vez que você visita um estado diferente, uma cidade diferente, aquilo te fascina. Mas o tempo passa e nós vamos nos acostumando. O grande perigo, pastor Samuel, é da mesma forma nós tratarmos as coisas de Deus. Pastor Samuel, na terça-feira, ele deu um ensino falando acerca do maná, que quando ele aparece miúdo, redondo, Israel usa a expressão, o que é isto? Porque bispanês, eles ficaram admirados, ficaram fascinados. Como pôde, no meio do deserto, Deus fazer chover pão e alimentá-los no meio da fome que eles estavam passando. Mas o tempo passa. Quando nós chegamos a Números, capítulo de número 5, aquilo que outrora foi objeto de fascínio, agora torna-se totalmente sem valor. Moisés, escrevendo as palavras do povo, ele diz: lembramo-nos dos peixes que comiam do Egito, melões, dos porros, cebolas, tudo que lá nós tínhamos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma nos restou a não ser este maná. Aquilo que fora um privilégio dado por Deus, agora tornou-se algo sem valor algum. E eu quero te levar nesta noite a refletir ao início da nossa fé, porque não importa como nós começamos as coisas, mas como nós terminamos na presença do Senhor. Lembra? Quando você entrou pela primeira vez na casa do Senhor,
sem nunca ter colocado os pés numa igreja, e uma irmã ou um irmão começou a louvar o Senhor com um hino, na sua simplicidade, e aquele hino começou a tocar o seu coração, e você sentiu a presença de Deus, e algo que você nunca tinha sentido na sua vida. Lembra como um pregador, mesmo na sua simplicidade de palavras, sem um profundo conhecimento, começou a pregar a palavra de Deus ao seu coração, e você ficava sem entender como que ele sabia detalhes do seu dia a dia, detalhes da sua vida, coisas que na sua casa, antes de você vir à casa de Deus, você falou: Senhor, eu preciso de uma resposta. E aquele pregador com a palavra, Deus veio trazendo a resposta e refrigério à sua alma. Lembra o prazer que a gente tinha nas coisas do Senhor? Quem sabe você é como Jonathan Edwards. A história conta que a vida devocional de Edwards era de 13 horas na presença do Senhor. Quem sabe no início você foi um grande estudioso da palavra do Senhor, como Lutero. A história conta que certa feita Lutero adentrou um quarto para poder traduzir a Bíblia, e ele traduzia numa linguagem mais comum. Ele conversava com as lavandeiras, com as pessoas no açougue, para trazer uma linguagem mais fácil, para que as pessoas, ao lerem a Bíblia, conseguissem compreender. E a história conta que ele adentra aquele recinto para estudar a palavra de Deus e fazer a tradução. Passaram-se 3 dias e ele estava trancanfiado. A sua esposa começa a ficar preocupada, pensando: aconteceu algo com o meu marido. A história conta que ela chama um serralheiro. Quando ela arromba a porta, encontra o seu marido debruçado nas Escrituras. E ele não tinha percebido o tempo na presença de Deus, de tamanha preciosidade que era estudar a palavra do Senhor. A gente era assim no início. Aquilo nos fascinava, tudo era uma novidade, tudo era novo, tudo nos cativava e nos chamava a atenção. Mas infelizmente o tempo passa e nós caímos no risco de nos acostumarmos. As aflições vêm, as dificuldades, os levantes, tantas coisas eu e você começamos a vivenciar e vamos um pouco que fraquejando, abandonando o projeto do Senhor. Mas nós veremos nesta noite, na palavra de Deus, que há homens que servem-nos de exemplo, que não foram circunstâncias, que não foram dificuldades, que tiveram o poder de arrancá-los da presença do Senhor, e eles permaneceram fiéis no propósito de Deus nas suas vidas. Quando nós estudamos o livro de Jó, e vou ser bem resumido, nós sabemos que ele perde seus filhos, ele perde os seus bens, Jales, perde tudo aquilo que ele tinha construído em tantos anos. Resta ele uma mulher que manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Seus 3 amigos ficam acusando de um pecado oculto. Mas quando eu olho a história de Jó, eu vejo ele dizendo: porquanto ainda que o Senhor me mate, eu nele esperarei, louvado seja o Senhor. Ele diz ainda: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a face da terra. Glória ao nome do Senhor. E aí quando Jó chega no capítulo 27, ele faz a maior declaração de amor, de uma das mais lindas que eu vi na Bíblia. Ele diz o seguinte, Jó 27, do 3 em diante. Ele afirma algo do fundo do seu coração, dizendo: enquanto houver em mim alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade, a minha justiça me apegarei, e eu não largarei, não remorderá o meu coração em toda a minha vida. Jó estava dizendo: não importa o que aconteça, a minha fidelidade a Deus permanecerá intacta. Eu me manterei fiel ao Senhor, perdendo ou ganhando, eu serei fiel ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas as dificuldades vêm, os levantes vêm sobre a nossa vida, e quem sabe você ou eu agimos como Daniel, permanecemos fiéis. A Bíblia diz em Daniel capítulo de número 5, Nabucodonosor não era mais o chefe, o rei do império. Beltesazar assume o império, e ele está fazendo uma festa profana, e ele manda que os seus soldados peguem os utensílios que haviam sido roubados do templo do Senhor. E aí, pastor Eliseu, na hora que eles estão naquela grande
bagunça, por dizer assim, aparece uma mão como de um homem, escrevendo algo na parede, e ele não conseguia ler, muito menos interpretar. Ele convida os magos, seus sábios, para que façam a leitura e tragam-lhe a revelação e a compreensão, mas ninguém tinha capacidade. Aí a rainha chega a ele e diz: olha, na época do teu pai, Nabucodonosor, pai do devido de ser um sucessor, não que ele fosse o pai diretamente de Beltesazar, havia um homem, nele estava o Espírito dos deuses, chama ele, quem sabe ele pode te ajudar. A Bíblia diz que Daniel entra na presença do Senhor, rei daquele império, e o rei faz-lhe uma pergunta que bem cabe, se nós aplicarmos a nossa vida. O rei pergunta: és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Trazendo uma aplicação para a mensagem desta noite, a pergunta era: você é o mesmo Daniel? E a pergunta de Deus ao meu e ao seu coração: você ainda é o mesmo do início da sua fé? Você ainda é o mesmo que tem temor a Deus, que ama a palavra, que ama a oração? Você ainda sente prazer nas coisas de Deus? E nós ainda sentimos alegrias quando nós viemos à casa de Deus e nós entramos com a mesma convicção de que sentiremos Deus e que Deus há de falar conosco? No seu coração ainda permeia aquele anseio, aquele desejo, quando você era novo convertido e disse: um dia eu quero ser um pregador da palavra de Deus, um dia eu quero ser um cantor para a glória de Deus. Ainda permeia esse desejo no seu coração? Ainda há esse ardor dentro de nós para buscarmos viver o projeto de Deus nas nossas vidas? Ou por algum motivo, infelizmente, nós pegamos o nosso talento e nós escondemos e o enterramos. Mas eu quero te dizer nesta noite: Deus sabe aonde o talento foi enterrado, e para a glória do nome dEle, Ele vai nos ajudar a desenterrar, e nós voltaremos a ser usados para a glória do nome do Senhor. Você vai voltar a pregar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a interceder. A chamada de Deus na sua vida, ela não morreu e ela não morrerá. Deus permanece com você, louvado seja o nome do Senhor. Dificuldades vêm, irmãos. Quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, desde o início da sua chamada, ele sofre. Atos 9, a sua conversão. Ainda no capítulo 9, se tinha um lugar onde ele está para que venham pegá-lo. É necessário que Paulo desça dentro de um cesto por cima do muro para que ele escape com vida. E se você ler todos os evangelhos a qual Paulo escreve, nós encontraremos momentos de aflições. Quando ele escreve à igreja em Filipos, aos filipenses, ele está preso. E ele mostra tamanha alegria e felicidade no seu coração. E ele diz: não digo isto como que por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Sei ter abundância e sei ter abatido. Em tudo eu fui instruído. E aí quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda epístola, fazendo uma certa defesa do seu apostolado, já que muitos homens afirmavam que ele não era um verdadeiro apóstolo do Senhor, ele relata um pouco do seu sofrimento por amor do Evangelho. Paulo diz: porque eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Passei perigos de rios, perigos de mares, perigos dos meus concidadãos, e todo dia ainda me oprime o cuidado da igreja. Então Paulo sofreu a sua vida, mas quando eu chego em segunda epístola que ele escreve a Timóteo, não há no coração do apóstolo um coração pesaroso, um coração triste ao olhar para trás e ver todo o sofrimento por amor ao Evangelho e por amor a Cristo. Ele escrevendo a Timóteo, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Desde agora me está preparada a coroa, a qual o justo juiz me dará não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Louvado seja o Senhor. Ei, combata o bom combate na presença de Deus. Eu sei, vai passar dificuldades cada dia, as coisas infelizmente podem se apertar, mas siga firme no propósito de Deus na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus colocou em você, aquilo que Deus tem investido. Porque quando eu olho a história, estou perto de finalizar, eu encontro a história de um dos primeiros mártires e principais mártires da igreja, cujo nome era Inácio. Inácio foi um homem que chegou a escrever cartas a Corinto. No pensamento de Inácio, uma característica plena de um verdadeiro discípulo de Cristo era morrer por amor ao Evangelho. Tendo feito isto, o bispo Oídes, naquela época, o imperador começa a traçar maneiras de aprisionar os crentes e matá-los. E ele despacha um decreto que muitos crentes deveriam ser mortos. E aqueles de maior destaque e proeminência seriam levados ao Coliseu para que fossem presos e assim eles fossem mortos num grande espetáculo. Inácio, quando tem conhecimento, ele toma uma atitude diferente. Ele procura as autoridades, pastor Luiz Alberto, porque o sonho de Inácio era morrer por amor a Cristo. A história conta que ele vai até as autoridades e diz: eu sou bispo há mais de 50 anos em Antioquia, e eu estou agora me entregando por amor ao Evangelho e por amor a Cristo. Porém isso implicaria na vida de Inácio 6 meses de uma viagem de grande sofrimento, grandes terrores psicológicos e fome. Mas ele não se preocupa, ele se entrega. Com 2 meses de viagem, ele está na cidade de Esmirna e ele resolve escrever uma carta aos cristãos, aos irmãos que ele pastoreava. Quem sabe se fosse o irmão Lincoln que escrevesse a carta, ia dizer: irmãos da igreja de Campinas, ora por mim, porque eu não suporto mais. Mas Bispa Neuza, Inácio, ele era discípulo de Pedro e João. Ele conhecia a história de que quando Pedro estava preso e a igreja orou, Deus envia o anjo e o liberta. Então no teor da sua carta ele diz: não orem. Eu não quero que vocês orem pela minha libertação para que Deus entre com providência. Porque caso vocês orarem, vocês serão os piores e terríveis inimigos entre eu e as mansões celestiais. Ele queria morrer por amor ao Evangelho. Mas 4 meses se passam. No dia 20 de dezembro daquele ano, o irmão Inácio, com mais de 100 anos de idade, cabelos grisalhos, fraco, debilitado devido a 6 meses de viagem de sofrimento, ele chega ao Coliseu. Um grande espetáculo está preparado, já que era um bispo de mais de 50 anos de ministério que ali haveria de morrer. Naquele dia o imperador não se encontrava. E aí um prefeito, o pastor Ricardo, tenta dissuadi-lo a negar o nome de Jesus. E ele fala: velho Inácio, nega Jesus, adora os deuses de Roma, volta logo para os teus. E aí o irmão Inácio, mesmo na sua debilidade física, olha para aquele prefeito e diz: você quer me impedir de comer o pão da imortalidade e beber o cálice da vida eterna? Naquela hora o prefeito se indigna com ele, chama-o de arrogante, presunçoso, manda-o levarem até o meio do Coliseu e amarrarem num tronco para que ele seja devorado por feras, que passavam dias afinco sem se alimentar. A história conta que quando eles amarram Inácio e estão se retirando, o irmão Inácio altia a sua voz dizendo: cidadãos romanos, eu hoje sou condenado, não porque eu sou um homem cruel ou cometi uma crueldade, mas é necessário que se cumpra algo na minha vida, porque hoje eu serei triturado como um trigo, mas eu me apresentarei a Deus como um pão branco e puro para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus.
Aí você fala, mas irmão Lincoln, eu estudei história também. A história diz que Inácio foi devorado a tal ponto que restaram só os ossos. Do que valeu a pena? Valeu a pena, porque quando nós adentrarmos as mansões celestes, encontraremos o irmão Inácio, porque ele permaneceu fiel para a glória do nome do Senhor. Ei, não é hora de abandonar os caminhos do Senhor, não é hora de naufragar na fé. Deus permanece, está do seu lado e continuará. Mas irmão Lincoln, eu não consigo ver Deus na situação que eu estou. Não, então finalizando, há uma lenda Cherokee, índios do norte da América, e ela já se tornou popular, onde um jovem, preste atenção, redobre a sua atenção, um jovem quando atingia uma idade tenra, era necessário que ele passasse por um teste, para ver se ele era homem de verdade. Se ele passasse no teste, seria respeitado por aquela sociedade indígena como homem. Caso contrário, uma vergonha eterna no meio dos seus. No que consistia? Aquele jovem, ele era levado até o cume de uma montanha, num lugar cheio de coiotes, lobos, cobras, animais peçonhentos, e aquele jovem era colocado assentado sobre uma pedra, com uma venda nos seus olhos. E ali, ele deveria passar a noite inteira assentado, para que, quando o sol raiasse, ele ali descesse daquela montanha e fosse respeitado como um homem. Às vezes, eu e você nos encontramos na mesma situação e tendemos a querer naufragar na nossa fé, porque nós pensamos que Deus nos deixou sozinho e que o Senhor nos abandonou e que não tem ouvido as nossas orações e não tem nos respondido e que Ele não permanece ao nosso lado. Mas o interessante é que quando aquele menino suportava todas as aflições naquela noite, escutando uivos de lobo, e você que é fã aí do National Geographic, um uivo de um lobo vai até 10 quilômetros de distância, ou seja, parece que ele está pertinho de você, mas ele está muito longe. Então ele escutava uivos, galhos quebrando à sua volta, e quem sabe ele pensava, a qualquer momento eu vou morrer. Mas quando o sol raiava, e aquele menino tirava a venda dos seus olhos, ele olhava, Bispo Ides, estava o seu pai sentado do seu lado, e ele não sabia, e o seu pai estava repreendendo todo animal que chegava. Ei, há um Deus que está sentado do seu lado, ali a Massui, Emeafarra, glória ao nome do Senhor. Esses às vezes passos que você tem escutado à sua volta, pensando, como Pedro escreveu, o leão anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Você tem pensado, é o inimigo? Não, é o anjo do Senhor que acampa-se ao redor daquele que os teme e dá livramento para a glória do Senhor. Deus está do seu lado. Na hora que o sol raiar e esta noite passar, você vai contemplar que o seu Deus nunca te abandonou e Ele nunca há de abandonar a sua vida para a glória do nome dEle. Ele permaneceu e sempre permanecerá conosco. Por isso que Ele é aquele que fez a promessa, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Bispo, pela confiança e oportunidade.